Oi, vamos lá para mais uma resolução. Eu quero fazer dois desenhos. Um dos desenhos com as forças exercidas sobre o elevador vai me ajudar. Esse desenho que eu acabei de colocar aí vai me ajudar aqui, ó, com a parte do esquemivo, que envolve o exercício, e o outro desenho com a parte que envolve o cálculo do trabalho realizado por uma força. Mas Ivo, por que dois desenhos, né? Qual é a diferença entre os dois? Daqui a pouco você vai perceber. Agora, o porquê dos dois, daqui a pouco você vai ver as diferenças, que eu ainda não coloquei exatamente o que diferencia um do outro, né? Mas eu faço dois desenhos porque eu foco bem as ideias em cada momento, uma ideia diferente, e vamos lá, né? O enunciado falou que o exercício, quer dizer, que o elevador está descendo em movimento retardado. Olha lá, ó. Um elevador de 400 kg desce em movimento retardado. Ou seja, né, se o elevador desce, é porque o deslocamento está para baixo. E se o movimento é retardado, isso indica que o elevador está cada vez mais devagar, e a aceleração, então, ela é contra esse deslocamento para fazer o elevador ficar mais devagar. Então, o deslocamento indicado para baixo mostra que o elevador desce, mas se o movimento é retardado, quer dizer, o elevador está parando, é porque a aceleração vai ser para cima. Olha só, é verdade que eu poderia fazer um único desenho com todas essas informações, né? Mas eu prefiro fazer dois desenhos. Em um deles, eu indiquei a aceleração, que atrapalha o deslocamento, já que a gente está falando de um elevador cada vez mais devagar, e um outro desenho que mostra exatamente para onde é o deslocamento. Por que dois desenhos, né? Eu já falei isso algumas vezes, mas a ideia é a seguinte. Quando a gente faz o esquemivo, que envolve segunda lei de Newton, eu foco na aceleração. E quando eu penso no deslocamento, quer dizer, quando eu penso no trabalho realizado por uma força, eu lembro, por exemplo, que eu vou precisar aplicar T decoso. E o D de deslocamento é o foco principal. Ah, então quer dizer que para o esquemivo o foco principal é a aceleração, é isso mesmo. E para calcular trabalho realizado por uma força, o foco principal é deslocamento. Saber fazer o desenho faz toda a diferença na hora de resolver. Quer ver? Vamos focar agora no esquemivo. Esquece um pouquinho o trabalho realizado por uma força. A primeira parte do esquemivo está feita, né? Eu desenhei o objeto com todas as forças. A segunda parte do esquemivo é orientar. Você pode orientar para cima e aí realmente a aceleração vai ser positiva, porque a aceleração também está para cima, mas você pode, não é errado, orientar para baixo. Só que se você orientar para baixo, você precisa considerar a aceleração negativa, já que ela está contra a orientação. Eu escolhi a orientação para cima, por isso eu fiz um risco aí, na orientação para baixo. E aí como é que vai ficar a equação? Que é a terceira etapa do esquemivo. Eu vou ter que escrever mais T, já que o T está a favor da orientação, menos P, já que o P está contra a orientação. Não olhe para esse desenho de baixo, né? Não. Olha para o desenho de cima, que é o desenho que a gente está usando para o esquemivo. Então vai ficar mais T de tração, menos P de peso, igual a M vezes A. Olha a equação aqui, ó. Mais T menos P igual a M vezes A. Tração eu não sei quanto vale. O peso, já que a massa é 400 kg, isso está no enunciado, e o G é 10 metros por segundo ao quadrado, o peso vai ser 4.000 newtons. A massa 400 e a aceleração positiva, pela orientação que eu escolhi, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. E aí eu vejo que a tração, olha lá, terminando a conta, vai valer 800 mais 4.000, que é 4.800 newtons. Tudo bem. Mas Ivo, o exercício não pediu para fazer esquemivo. Mas eu sei que vai ser importante para calcular o trabalho da tração. Eu preciso saber quanto vale a tração. Legal. Agora eu vou pensar em trabalho realizado por uma força. É legal você perceber que, por exemplo, quando a gente fala de trabalho realizado por uma força, não se fala em orientação.
Por quê? Porque aquele ângulo que aparece na equação de um fedecoso, por exemplo, aquele ângulo que pode ser cosseno de zero, cosseno de 180 graus, que a gente usa cosseno, ele já vai determinar o que é positivo e o que é negativo. Não vai ser uma orientação que vai determinar o que é positivo e o que é negativo. Então, na hora de calcular trabalho realizado por uma força, não tem esse negócio de orientação. Aquele ângulo já indica a ideia de trabalho realizado por uma força. Tudo bem, Ivo. E aí? No item A, a gente precisa calcular trabalho realizado pelo peso, mais pH. Por que mais pH e não menos pH? Eu lembro dessa aula, né? E teve uma lista inteira só para calcular trabalho realizado pelo peso. Essa aula que a gente descobriu que o trabalho realizado pelo peso simplesmente é só P vezes H, né? E além disso, né? Por que mais? Porque o objeto está descendo, e quando o objeto está descendo, nesse caso é o elevador, o peso ajuda o movimento, ou seja, quando o objeto está descendo, o peso fornece energia cinética para o movimento. Isso é o trabalho realizado pelo peso. Vai ficar 4.000 vezes 3. Legal, 4.000 vezes 3 dá 12.000 joules. Agora eu vou calcular trabalho realizado pela tração. Tedecoso. Tração, 4.800 newtons, a gente já calculou. O D de deslocamento, o exercício falou em 3 metros. E o θ? Esse θ. O θ é o ângulo entre duas grandezas da própria equação. É o ângulo entre T de tração e D de deslocamento. Deixa eu ver meu desenho aqui. A tração está para cima e o deslocamento está para baixo. Lembra que o elevador está descendo, o deslocamento está para baixo. Tração para cima, deslocamento para baixo. O ângulo entre a tração e o deslocamento é 180 graus. Então deixa eu colocar lá na equação, vai. Todos esses valores que a gente acabou de conversar, 4.800 vezes 3 vezes cosseno de 180 graus. O que você ouviu de mim, né, em uma aula aí? Que cosseno de 180 graus é menos 1. Você precisa usar esse valor. Você aprende nas aulas de geometria por que cosseno de 180 graus é menos 1. Descobre nas aulas de geometria, isso é muito legal. E 4.800 vezes 3 dá 14.400 joules negativo, mostrando que nesse caso a tração tirou energia cinética desse objeto, do elevador. Por quê? Porque o elevador estava descendo e a tração era para cima. Quer dizer, a tração atrapalhou o movimento. Legal, tá bom. E o item C? O item C pede... Deixa eu mostrar o enunciado de novo, né? O item C pede para a gente determinar o trabalho realizado pela resultante das forças, ou pela força resultante. O que a gente descobriu na primeira aula de trabalho realizado por uma força é que o trabalho da resultante das forças é a soma dos trabalhos. Quer dizer, é o trabalho realizado pelo peso mais o trabalho realizado pela tração. Tem que pegar os valores que a gente encontrou já. Vai ficar 12.000 mais menos 14.400. Fica 12.000 menos 14.400, que dá menos 2.400 joules. Ivo, o que significa isso aí, ó? Um trabalho da resultante das forças que no final dá negativo, né? O que isso significa? Eu pergunto para você. Olhando para esse sinal aí, você acha que o elevador, nesse caso, está cada vez mais rápido? Está cada vez mais devagar? Ou ele continua com a mesma velocidade? Ele está cada vez mais devagar, né? Isso mesmo, né, Ivo? Tanto é que o enunciado falou movimento retardado. É isso mesmo. Acabou. O item D quer saber se, quando, a pergunta é a seguinte, né? Quando o movimento é retardado, o trabalho realizado pela resultante das forças é positivo, negativo ou nulo? A gente acabou de conversar sobre isso. A palavra, o termo retardado, está no próprio enunciado e do enunciado principal aqui, ó. Além disso, a gente viu que o trabalho da resultante das forças deu negativo. Sobrou mais trabalho negativo, é uma maneira de dizer assim, né, do que positivo, que o final dá negativo. Isso mostra que o movimento é retardado. Quer dizer, no movimento retardado, o sinal é negativo. É isso aí. Valeu, valeu, valeu.
e até a nossa próxima resolução.